Jornadas duplas, más condições de trabalho, salários defasados, desvalorização profissional. Isso tudo somado vem levando a um quadro crescente e irreversível de exaustão física e emocional entre os professores. Na última década, diferentes estudos descrevem quais os problemas que mais prevalecem entre os que optaram pelo magistério. O destaque vai para as desordens músculo-esqueléticas, os problemas vocais e os distúrbios psíquicos, como a síndrome de burnout. O psicanalista norte-americano Herbert Freudenberger foi quem primeiro definiu a síndrome de burnout no início dos anos 1970 como distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. O transtorno passou a ser considerado doença profissional a partir do Decreto 6.042 de 2007, que modificou alguns artigos no Decreto 3.048 de 1999, que regulamenta a Previdência Social. A partir de então, a doença consta na Classificação Internacional das Doenças, CID-10. Uma vez diagnosticado com a síndrome de burnout, o profissional tem direito de afastar-se do trabalho. A doutora Débora Ana Duve atua na área de psiquiatria e psicoterapia desde 1987 e entre suas diversas especializações está o gerenciamento do estresse. O que caracteriza a síndrome de burnout? O esgotamento físico e mental. Tá? Eu acredito, pela minha visão, tá? Eu acho uma pena a gente valorizar só a parte psiquiátrica da síndrome de burnout, porque todos os pacientes têm. O início, normalmente, são dores de cabeça, alterações de sono, problemas gastrointestinais, tá? Muitas infecções recorrentes, alterações cardiológicas. Tá? Então, para mim, burnout é um problema de clínica médica, até porque o maior adoecimento acontece na clínica médica. Tá? Com risco, claro, do suicídio, que é o grande problema do burnout, tá? E de acidentes também. A Maria Cecília da Silva, que está aqui comigo, é professora da rede pública e continua na ativa, apesar das sequelas sensoriais que ela tem decorrentes da síndrome de burnout. A Maria Cecília entrou com uma ação judicial no Estado pelo reconhecimento da doença. Maria Cecília, quando é que você foi diagnosticada com burnout e como tem sido a sua luta, como foi a sua luta para obter a licença médica? Os problemas de saúde, eles vinham acontecendo desde 1997, 98 e 99. Eu tinha problemas assim de aceleração do coração, dores no peito, ia várias vezes para pronto-socorro, e não era problema cardiológico. Problemas gástricos, estufava, ficava enorme, com muita dor, com muito desconforto, ia para médico, fazia exames, também não dava nada. Eu chegava a deitar por panela de alumínio para esfriar essa área. Ia para médico, não resolvia nada. Que ambiente você trabalhava nesse período? Relação de trabalho sempre foi a escola, e eu definitivamente não abria mão dos estágios supervisionados, porque era meu elo de estar com as crianças, e era em prática o local real de trabalho, porque só tinha a firmeza de ver o professor formado por conta das relações com ele no ensino de pré-escola à quarta série antiga, o 5º ano hoje. Então era esta relação que eu nunca abri mão disso. Eu entrei com uma ação e ganhamos a primeira ação. A juíza reconheceu que é doença profissional, só para reconhecer a licença médica. Infelizmente, na segunda instância, passei por um perito que era assim, era só para falar o que ele queria ouvir. E ele não me permitiu de mostrar a ele que eu tinha as relações diretas com as crianças, através dos meus estagiários. Eu supervisionava estágio e junto eram tarefas reais de trabalho pedagógico. E infelizmente foi entendido que eu não tinha contato com criança. Tive sim, ao longo dos 20 anos de docência.
Levantamento realizado pela APUESP sobre as licenças médicas e análises de pedidos de reconsideração feitas ao diretor do Departamento de Perícias Médicas e à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado mostra que praticamente 30% dos pedidos de licença foram indeferidos, 52% das reconsiderações também indeferidas, o mesmo acontecendo com 78,5% dos recursos impetrados. O que esse caso da professora Maria Cecília, doutora Débora, pode dizer sobre o reconhecimento das doenças psíquicas como provenientes do ambiente e das condições de trabalho? Então, precisa haver um reconhecimento e um processo jurídico, tá? Que, na verdade, se sabe que vai caminhar para acidente de trabalho, porque isso já é reconhecido. E não é acreditar ou não em síndrome de burnout. Síndrome de burnout existe no mundo inteiro, né? Uma outra coisa importante que eu acho que precisa ser falada é que a síndrome de burnout pode acontecer em qualquer professor no mundo, tá? Não é no Brasil, tá? E eu acho particularmente uma judiação falar que síndrome de burnout, que o nosso professor tem só síndrome de burnout. Ele tem maus tratos, ele tem violência, ele tem dificuldade de ir e vir. E uma coisa importantíssima que está ligada muito ao adoecimento de professor é o excesso de horas trabalhadas. Tá? E excesso de exposição a pessoas. O Plano Estadual de Educação, aprovado no dia 14 de junho e sancionado pelo governador do estado, prevê na meta 17 a equiparação salarial dos professores com as demais categorias com formação de nível superior. E na estratégia 17.3, estabelece que, para prevenir o adoecimento de professores e promover a qualidade do ensino, é preciso assegurar condições adequadas ao trabalho dos profissionais da educação. Como é que você vê a dificuldade dos médicos do estado reconhecerem o burnout como uma doença provocada pelo exercício da profissão de professor? Hoje eu vejo, assim como eu tive dificuldade em aprender síndrome de burnout, a dificuldade em entender o adoecimento, que a princípio pensava situações parecidas com as deles, né, que imaginam que é da pessoa. Não existe um treinamento para isso, não existe esse entendimento que na clínica médica também eu vou ter grandes problemas de burnout. Tá? Então falta muito treinamento, falta entender esse problema de uma maneira mais ampla. E a maioria dos peritos tem formação ou em ortopedia, ou em pediatria, ou em ginecologia, mas não numa situação mais ampla. E a própria medicina está muito segmentada também. É um passeio, festas de família, aniversário, essas coisas. Eu passo mal por conta de movimento, muito mal, muito estranho. E viagem assim, praia, não faz sentido mais para mim. Baile não faz sentido. Porque tem movimento, tem luz, tem som, tem gente. Eu preciso ficar recuado e fechada. É urgente que o Estado reveja seus critérios de avaliação clínica, olhando de forma mais humana para os profissionais da educação. Uma escola saudável começa por professores saudáveis, em plenas condições de fazer o que melhor sabem fazer, que é educar. E anote na sua agenda, dia 26 de julho, webconferência na sede central da APUESP. Vai debater o IANSP e o direito à saúde. É dia 26 de julho, às 9h30 da manhã. Divulgue e assista no seu computador. É uma categoria que ela é diferente das demais. Ela forma os demais profissionais, portanto ela tem que ser valorizada. Da forma como nós estamos no estado de São Paulo, nós estamos, por exemplo, nós temos um professor de educação básica 1, que é aquele que alfabetiza, né? Eles estão ganhando menos que o piso salarial profissional nacional, né? Então como é que você vai falar em valorização com um quadro desse no estado de São Paulo? Nós estamos, depois da maior greve do magistério, que foi em 2015, vamos completar agora 2 anos sem nenhum reajuste salarial. Como é que essa categoria vai ter incentivo para querer ficar na profissão? Então, se não tiver a valorização, não tiver a carreira, de fato nós não vamos avançar na qualidade de ensino.